Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo em mais um episódio do nosso Gapcast, esse projeto que eu sou apaixonado de trazer sempre os melhores gestores do Brasil para que a gente possa estar conversando aqui a respeito do mercado fitness. E hoje eu tenho um convidado super especial, mas antes de apresentar esse convidado, eu quero convidar você a não deixar de seguir. Então, para você poder receber de fato todo o conteúdo da Gap, não deixa de clicar no sininho e não deixa de nos seguir aqui no nosso canal do YouTube. E hoje o papo é muito legal e eu tive o prazer de conhecer ele há pouco tempo e disse para ele que só o fato da gestão, dos números que ele tem, já mostra o diferencial que ele é. E, obviamente, os resultados, aquilo que a gente vê no dia a dia, só complementa tudo isso. E hoje eu tenho certeza que você vai aprender bastante nesse bate-papo, além de curtir muito. Não deixa de deixar seu comentário também, afinal de contas, esse projeto é feito para você, para poder ajudar você a poder melhorar a sua performance, novas dúvidas, novos convidados que você gostaria que eu trouxesse aqui. Isso aqui é feito, esse projeto é feito para você que quer realmente melhorar a sua performance e quer, obviamente, de uma forma leve, gostosa, aprender com quem já faz, quem tem realmente conceito para estar aqui na frente. Então, sem mais delongas com vocês, Felipe. Veio lá de Aracaju para estar com a gente, meu irmão. Boa, boa. Muito boa, obrigado. Boa. Eu agradeço aqui o convite. Feliz, né? Vim de Aracaju, Nordeste. Pegando aqui esse frio, tá frio, viu? Caramba, velho. Eu saí do sol, mal sol. Se bem que tá chovendo um pouco lá, mas aqui tá frio. Eu brinco que... Eu tirei o casaco agora, eu falei, não, agora eu tô em casa. Eu brinco que saí de São Paulo, passou de São Paulo, o primeiro vento que vocês pegam passando de São Paulo, você já mete casaco. E hoje ele realmente tá frio. Não, tá frio, tá frio. Meu irmão, primeiro é um prazer enorme ter você aqui. Disse para você quando a gente se reuniu, né? E ter pessoas como você, capacitadas e que fazem coisas disruptivas, que fogem do status quo, ou seja, quebram o status quo, é uma coisa muito bacana. E aí conta um pouquinho para nós aí como começou essa jornada aí, como começou a Cacto, como... Esse papo aqui antes, né? Não, eu sempre falo que hoje que tem a oportunidade de estar girinho à frente do filho numa academia e já passou da barreira dos 10 anos, eu sempre falo que a pessoa tem muita sorte no sentido de que ainda dava para começar de qualquer jeito, de uma forma mais amadora. Todo dono de academia, a maioria é formada em educação física, ou seja, a base de gestão, a base de treinamento voltado para de fato empreender, você não tem. A gente não tem isso na faculdade. Só que antigamente a gente conseguia montar um negócio hoje, mesmo com o emocional, mais na frente do que o racional. Hoje não, hoje realmente ficou tudo muito profissional. Hoje está vivendo a era dos números, então hoje não dá para sobreviver em qualquer mercado, seja o nosso fitness, né, no Nation Fitness ou qualquer outro mercado. Não dá para sobreviver se não tiver os bons números na frente, para que a gente realmente consiga direcionar e ter um alvo. Né? A GAP hoje faz isso de uma forma muito exemplar, ela consegue trazer você de uma forma estratégica e mostrar um universo nos bastidores que todo dono, a maioria ainda não sabe, está à frente do negócio e não consegue enxergar. Acaba deixando muito dinheiro na mesa, ou pior, acaba perdendo muito dinheiro e chega os amigos que não fica sustentável. E falo, né? Então hoje a gente não tem mais como montar um negócio na base emocional. Tem que ser tudo muito racional, pensar, tem aquele cenário ideal que antes de inaugurar, você estudar seu mercado, estudar público, pontos geográficos, tudo isso leva em consideração. Mas se você hoje já está com seu negócio aberto, de alguma forma, você tem que buscar recursos. E normal, todo mundo é limitante em algum sentido, em algum setor. E como eu falo, a gente é formado em educação física, quem está buscando ou você se capacitar ou buscar alguém capacitado para assumir um determinado cargo da sua empresa. Eu costumo dizer, né, Felipe? Eu costumo dizer que muitas vezes era um sonho que acabou se tornando um grande pesadelo, né, cara? Então, quando você monta, muitos gestores montam com um sonho, né, de fazer o seu melhor, de dar o seu melhor, de realizar o seu melhor, mas isso se tornou um pesadelo. E como nasceu o seu sonho, cara? Como foi aí? Como nasceu esse melhor? Por que fazer nutrição e educação? Como começou? Primeiro, educação física, né? Eu me formei em educação física, aí estudante, segui o mesmo fluxo de todo mundo, né? E fui estagiar na academia, me formei, fui professor na academia, fui coordenador na academia, mas por algum motivo eu meio que tive uma veia ali de, não, quero empreender, quero ter meu negócio. Ainda durante a graduação de educação física, eu vendia roupa, era até uma marca aqui de São Paulo, né, Natural War, que vendia as peças de grau. Eu sempre tive o meu meio, minha bolha sempre foi uma bolha do surf, morar na praia, né? Então eu tinha muitos amigos do surf, então passei a vender roupa, tudo relacionado ao surf.
e era uma forma já de ganhar dinheiro ali, mas já fazia graduação da educação física, comecei a trabalhar. Meu primeiro contato com a área foi na recepção da academia, na Academia Mais Vida, não sei se você chegou a conhecer na época, também já é de muito tempo lá na parte de gestão em Aracaju, mas tinha uma academia dentro do shopping, né? Na época foi a academia boutique, a academia, né, em Aracaju. E eu tive a oportunidade de, no primeiro período, começar a trabalhar na recepção, no setor de vendas. Cadastrar aluno e vender plano, né? Tá. E ali que é o meu primeiro contato já com a academia, né? E aí, depois de alguns meses, né, acho que no segundo, terceiro período, o próprio dono da academia fez, ó, não quero você mais na recepção, quero você estagiando. Você fala bem, Zé, bem comunicativo e tal. E aí foi quando eu comecei meu contato com um professor de educação física, já no campo de estágio, né? Além de diante, fui contratado pela própria empresa. Essa empresa era do pessoal do Sul. Depois fui para uma outra academia, onde eu virei coordenador, que até hoje existe. E aí começou a era do Pilates. Aí surfou aquela onda do Pilates, né? Muito curso, formação. Fiz 2 pós em Pilates. Ainda estava formado em educação física, licenciatura. Terminei o bacharel, comecei a fazer as pós, fiz uma pós de Pilates, fiz 2. E resolvi montar um estúdio de Pilates com um amigo meu na época. Totalmente emocionado, vamos montar, vai dar certo. A gente é bom nisso, que é um grande erro de dono da academia. Ele é muito bom No que ele faz, dando uma baita de uma aula, aquela coisa. Pô, você cozinha tão bem, por que você não abre um restaurante? É mais embaixo, né? E o que você era bom passa a não ser mais bom porque você não está fazendo mais o que você fazia de bom. Que agora tem que gerir, tomar conta de pessoas, tomar conta do número, entra no mundo de adulto, dos papéis, dos impostos. E aí foi tudo, seguiu o mesmo caminho, né? Montei um estúdio, fui crescendo, foi quando chegou um momento, falei, pô, a gente tá muito, tá grande, tá, não tem mais espaço. Vamos para um lugar maior. Eu e esse sócio meu. E aí a gente achou um galpão, na avenida lá em Aracaju, e aí falou, vamos montar aqui, só que aqui é muito grande, não dá para montar um estúdio de Pilates. Então já sei, vamos montar um estúdio de Pilates e vamos montar uma academia tradicional. E aí foi quando a gente chegou e colocou o estúdio de Pilates e montou aquela academia tradicional, musculação e os body da vida, né? Body jump, body tech, body tudo, swing baiano, que era engraçado que um dia desse eu comentei na minha reunião técnica que a gente quando ia vender plano naquela época, a gente, para encher os olhos, a gente mostrava a carta de aula, né? A grade de aula. Olha, de manhã tem aula disso, tem aula de jump, de step. Aí também tem musculação, viu? Caso você queira fazer musculação, também tem musculação. Eu sou dessa época, né? Época de o treino era na fichinha impressa e tal. Quando modernizou, foi treino na impressora. Você pegava o treino do dia, amassava e jogava fora, como modernizou. E hoje não, hoje é tudo tablet, hoje é tudo digital. Mas aí eu vivenciei toda essa Você é evolução. da época da educação física que queima de caloria era só depois de 30 minutos no aeróbico? Não, você passou essa... Tinha que colocar 20 minutos, a É partir de isso? 20 minutos você começa a queimar gordura. Tá, isso. É dessa época também? Então a gente é dinossauro junto. Então, eu falo isso que eu passei 4 anos aprendendo que só era queima de caloria depois do aeróbico, só, né? A gente já viu muita coisa, viu e ouviu, né, na fisiologia e no treinamento. E aí é legal porque, assim, paralelo à parte de gestão, de empreender, eu nunca deixei o estudo de lado, né? Então, sempre fui fazer alguma pós, eu sempre estava em alguma pós. Aí foi quando eu me encantei pela nutrição, já estava com academia e tal, e resolvi fazer nutrição, me formei em nutrição. No final da minha graduação em nutrição, que eu comecei a me envolver muito com o meu TCC, aquela situação de pesquisar, meu TCC foi sobre desidratação e desempenho na musculação, e eu induzia a desidratação, botava todo mundo de casaco, de sacola, coletava urina, aquele cenário me encantou. Eu falei, já sei, eu vou virar cientista. Ah, é? Vou fazer mestrado, doutorado, e aí eu engrenei no mestrado lá na Federal, em nutrição, né? Virar professor universitário. E aí eu vivenciei um mestrado na Federal, que também não é fácil, né? Tem um desafio que a gente sabe do ensino público, e para quem é pesquisador nesse país, a gente realmente tem que tirar o chapéu, porque são guerreiros. Então, eu vivenciei aquilo na prática, né? Aquele perrengue de você produzir ciência no Brasil. Só que aí a empresa estava um certo tamanho, né? A gente já tinha um CrossFit. Na época que eu abri a empresa, não existia CrossFit no mundo. O CrossFit é algo novo, né? Uma modalidade nova. Só que eu sempre estudando bastante. Me contou que você veio para São José aprender, foi isso? Aí eu sempre olhava lá no American College a tendência nos próximos anos. Eu sempre tentei me antecipar, né? E aí a palavra CrossFit já vinha repetindo no American College já há uns 2 anos. CrossFit, que é isso, que é isso? Aí foi quando deu aquele boom no Brasil, eu pesquisei, tinha uma escola em São José dos Campos, o professor lá, ele era professor universitário, mas ele dava curso de formação. Eu aluguei um apartamento, levei o time de lá de Aracaju, fiquei uma semana lá em São José dos Campos. Você trouxe o time de Aracaju para cá? 9 pessoas. 9 pessoas, ficou cara? no apartamento lá,
treinando, estudando, tinha teoria e prática, muita prática, durante uma semana. Quando eu voltei, eu inaugurei a Cacto, que era dentro da Atem. A academia que a gente tinha se chamava Atem, eu e meu amigo, né? Tá. E aí eu montei, eu falei, poxa, a gente já tem um treinamento funcional, a escadinha da agilidade, os medball jogando na parede, já era uma aula diferente, né? Só que eu falei, pô, eu vou vir com algo chamado CrossFit, uma modalidade, só que o treinamento funcional fazia parte da grade de aula da academia. Como é que eu chego e passo a cobrar agora até o pessoal entender o que CrossFit não é treinamento funcional? É uma modalidade e tem que pagar por ela. Porque todo mundo já estava condicionado a ter acesso a toda e qualquer aula. Aí eu falei, bom, primeiro passo, a gente tem que mudar o layout. Tem que ter um espaço com ambiente de estrutura diferente para ela entender que aquilo ali não é um funcional. Aí foi quando eu coloquei o piso emborrachado, barra olímpica, tablado de LPO, para ele entender, poxa, é diferente. E a gente abriu, né? Era eu e meu irmão dando aula, a gente abriu uma turma que só 6 vagas era de cada turma, né? A gente só comportava 6 vagas porque a gente só tinha 2 barras. Tá. Aí eu falei, vamos comprar pouco material, à medida que vai entrando mais gente, a gente vai ampliando a quantidade de aula e material. E ainda tinha o Pilates lá com esse meu sócio, né? Só que chegou uma hora que a gente estava com uma fila de espera gigantesca. A receita do cross era muito maior do que a academia, né? O cross já comecei de R$ 200 na época e a academia era R$ 69,90. Tá. Né? Naquela proposta mais... Poucos alunos com ticket alto, ticket já alto, né? isso é legal para a galera poder entender, né? Poucos alunos com ticket alto fazia a diferença perante muitos alunos com ticket baixo, né? Exatamente. E aí foi legal porque foi quando despertou o interesse na ideia do poucos alunos com ticket alto. Eu comecei já a namorar aquele momento. Falei, pô, é muito melhor trabalhar com pouca gente e ter um ticket maior. Eu consigo entregar, eu consigo entender, eu consigo bater um papo, eu consigo saber quem são aquelas pessoas no dia a dia. Musculação de qualquer academia no Brasil hoje, 7 da noite na segunda, é um professor para 45 pessoas. Por mais que eu me esforce, eu não consigo saber o seu sobrenome. Se eu souber agora, amanhã eu já não lembro mais. E aí, tranquilo, aí foi ampliando, até que chegou uma hora que eu falei, caramba, eu preciso de mais espaço físico. Não tenho mais para onde crescer dentro da academia. Metade era cross, metade era musculação. E no fundo era o Pilates. Aí eu cheguei com o meu sócio e falei, cara, vamos acabar com o Pilates, vamos aumentar o cross. Ele, cara, mas tá no Pilates há 6 anos e tal. Aí foi quando rolou esse impasse. Falei, faz o seguinte, compre minha parte, eu me vendo a sua, porque eu quero focar no cross. Aí ele, não, eu vendo minha parte, eu comprei a parte dele, acabei com a marca AT, porque não fazia sentido eu ter 2 marcas para desenvolver o marketing. Uhum. Aí eu falei, não, vou aproveitar que é uma virada, né, de chave, eu vou trazer o Acacto, é mais Nordeste, é mais minha identidade, acaba com a palavra Atem e digo que é algo novo. Aí foi quando a gente surgiu com a ideia de construir isso. Aí você tirou todos os equipamentos da musculação, Não, já aí- pivotou 100%, não? Isso foi final de 2019, né? Então, assim, Tá. eu cheguei no meu último limite de ampliação, que foi acabar com o Pilates no fundo, Tá. estender o cross. Então, ficou exatamente metade do galpão cross, metade musculação. Perfeito. Comprei a parte dele em 2019, isso foi em 2019, defendi o mestrado em julho, resolvi, comprei a parte dele, e aí quando foi, isso, fiz alguns all-in na minha vida, até para ter essa academia, foi sempre na base do all-in, né? E aí quando foi em 2020, janeiro, eu falei, bom, cheguei minha esposa, falei, cara, já tive uma ideia, que foi, eu vou destruir a academia toda, vou fazer uma laje, estrutura metálica, vou jogar a musculação toda para cima e tudo embaixo vai virar o CrossFit. Bora. Tem dinheiro? Eu falei, não tem, mas isso não é problema. Já tem vontade, acho que é o primeiro passo, né? Vamos começar que vai dar certo. Aí, mas na época, assim, 2020, de janeiro, vendi meu carro, vendi o carro dela. Sempre fui muito organizado na parte financeira, mas detonei cartão, peguei empréstimo. Ah, você tem dinheiro para emprestar? Tem. Eu quero. Não importa a taxa de juros, eu queria fazer isso, né? Então, botei na cabeça, destruí tudo, coloquei essa baita na estrutura, joguei a musculação toda para cima, ampliei o cross, inaugurei na segunda. Na quinta eu fechei, pandemia. No dia, então, lá por... Nossa Passei o carnaval Senhora. na obra. A obra durou 3 semanas. Falei, vai vir carnaval. A gente aproveita que fecha no carnaval e a gente destrói a academia toda, constrói. Depois do carnaval, todo mundo volta com vontade de treinar uma nova academia. Ela grávida de 7 meses. E aí eu fiz tudo isso, inaugurei na segunda, na quinta-feira fechou, pandemia. Eu falei, meu Deus, eu agora não enlouqueço. Se eu não enlouquecer agora, já foi, né? 7 meses, grávida, 0 de recurso. Sua esposa grávida? Grávida de 7 meses. Meu Deus. Academia fechou na quinta, sem carro meu, sem carro dela, sem cartão. Antecipei os pagamentos de todos os alunos que a gente não antecipava.
passava no cartão, um anual, e estava lá. Todo mês caiu o dinheiro, né? Resolvi antecipar para poder levantar esse recurso e a academia fechou. Aí eu fiquei louco, né? Assim, aí foi quando eu estava até falando com você aqui nos bastidores, que eu já vinha no carnaval, a gente não fechou, mas já estava explodindo aí no mundo a pandemia. E durante a obra dessa ampliação eu já vinha com essa pulguinha. Eu falei, caramba, a China, caramba, a Itália, isso vai chegar no Brasil, vai chegar no Brasil. Aí quando eu percebi que ia chegar, estava chegando na verdade, foi quando veio a decisão de fechar, eu falei, bom, a gente fechou. Se isso está crescendo do jeito que está crescendo, a intensidade está crescendo, isso não vai ficar fechado 2 semanas. Isso vai se prolongar. Aí foi quando, na minha cabeça, eu juntei todo mundo, fechou na quinta, fiz uma reunião geral no sábado com a equipe toda e falei, galera, é o seguinte, a gente não volta antes de agosto. Aí todo mundo enlouqueceu, né? Como assim? Ele falou que vai fechar 2 semanas. Eu falei, não, antes de agosto a gente não volta, mas eu já pensei num plano B. Eu pensei num plano online, onde a gente vai trancar a mensalidade de todos os alunos, porém, quem optar em comprar o plano online, a gente vai ter uma forma de criar uma receita. Essa receita eu concordo em dividir com todo mundo aqui na mesa, iguais, partes iguais. Não sei quanto a gente vai arrecadar, mas seja você formado ou estagiário, eu aceito dividir por igual. A minha parte eu abro mão, estou em casa, meu pai já me ligou, meu pai de Salvador, não se preocupe, comida, tal, isso não vai faltar. Então, assim, vou ficar quieto em casa e eu divido. Beleza, beleza. E eu falei, vamos publicar no Instagram, na rede social, que se você é aluno cacto, pode passar na academia e pegar um item para ficar treinando em casa, né? Então, qual foi a grande sacada na pandemia? Quem conseguiu ser mais rápido, conseguiu se destacar, ter visibilidade e resolver parcialmente o problema. E a gente ficou de março até setembro para abrir. Então, assim, de março para abrir em setembro, eu estudei muito no meu mestrado. Estudei muito a minha vida toda. Mas você precisa ver, Lazinho, lá em casa é de andar, né? Tinha um quarto lá em cima, eu me trancava 2, 3 dias lá, sozinho. Hibernado. Só estudando. Estudando, riscando a parede toda. E eu comecei a estudar o comportamento da humanidade, o que é que acontecia com o ser humano pós-pandemia, nas pandemias que existiam no mundo. Comecei a estudar isso. E aí o óbvio, né? Medo de morrer pelo contato. As pandemias sempre foi proveniente de alguma coisa relacionada ao contagioso, né? Uhum. Aí eu falei, bom, isso eu sei, todo mundo vai voltar, nossa vida vai normalizar, mas o medo vai existir ainda. Medo de morrer. Só que eu sempre digo que a pandemia, para quem perdeu seus entes queridos, realmente foi algo que a gente não tem nem como mensurar. Mas para a educação física foi algo muito positivo. Foi na pandemia que ficou muito mais claro para a gente que é da área, isso sempre foi muito claro, mas na pandemia mostrou para o mundo a importância do exercício físico. Estatisticamente, quem tinha uma vida mais ativa, não que estava blindado, protegido, não ia ser pego ou não morrer. Mas a gente viu que os números mostraram que quem era fisicamente ativo tinha uma chance a mais. Sem dúvida. Né? Então, essa visibilidade foi muito bom para a educação física, para o professor de educação física. Por quê? Porque a gente envolveu transtorno psicológico por conta do isolamento. Ninguém nunca passou por isso, né? Nunca passei, minha mãe nunca passou, né? E a dificuldade de não conseguir se relacionar, mas os benefícios fisiológicos que o exercício provava, né? No dia a dia, tanto da parte psicológica como na parte fisiológica. Eu falei, quando a gente voltar, a gente vai voltar muito bem visto e a gente vai voltar com muita gente querendo o que a gente faz. Só que a gente vai voltar muito limitado. E foi o que aconteceu. Nas primeiras etapas do retorno, era 2 metros quadrados, tem que botar baia, tem que botar kit de álcool. Aí eu falei, bom, se quando eu voltar, eu não vou poder trabalhar mais no volume, para a conta fechar, eu tenho que trabalhar com um ticket mais alto. Aí foi quando eu tive um insight. Na pandemia, eu falei, eu não quero mais trabalhar com muita gente. A minha musculação não vai ser mais musculação tradicional. Eu quero montar um estúdio de personal. Eu quero já por condição e vou aproveitar a deixa da pandemia e falar assim, ó, não posso trabalhar com muita gente e logo aqui não é mais uma academia tradicional, agora aqui é um estúdio. O CrossFit já era um volume baixo, já era controlado o check-in por turma, já era um ticket já considerável. Então, assim, eu só peguei a deixa e transformei isso também na musculação. E aí foi quando eu vi um outro cenário, 10 anos depois de empresa, eu vi que existia um outro cenário, que era o cenário realmente da entrega. E, para mim, eu sou apaixonado hoje, nos meus últimos anos, eu venho estudando ainda muito sobre comportamento das pessoas, o que as pessoas realmente almejam. E eu percebi que nesse game do fitness, de quem está empreendendo, quem é dono de academia, não é sobre máquina. Não é. No final da história é tudo ferro. Ah, tem uma marca tal, tem uma marca aquela extensora é 50 mil, aquela é de 20 mil. Não faz diferença quando o foco é a pessoa. Então, quando a gente, dono de academia, direciona muito, fica muito claro para o aluno que a gente está focado na mensalidade dele,
o aluno fica vulnerável a ir para onde ele quiser. Mas quando você consegue fazer essa entrega de verdade, entendendo o aluno, o que é que ele está buscando, porque o objetivo de emagrecimento e hipertrofia é igual para todo mundo. A pergunta é, por que ele quer emagrecer? Por que ele quer hipertrofia? Às vezes o cara chega na academia, quer emagrecer e tal, não sei o que, a pessoa viu, então vamos fazer um trabalho voltado para queima de gordura. E aí, se você não para entender, na verdade ele não quer emagrecer. Ele simplesmente usou o objetivo de emagrecimento porque semana passada teve os jogos escolares dos filhos, pais e filhos, e ele foi o único pai que não conseguiu correr porque não tem condição, e ele associa que não aguentou correr porque está acima do peso. Logo ele chega na academia querendo emagrecer, mas o que ele quer não é emagrecer, ele quer estar bem na hora de jogar futebol com o filho. Então, se a gente não tiver espaço e quantidade suficiente para ter esse bate-papo e entendimento sobre o aluno, a gente não consegue fazer uma boa entrega. E é impossível fazer uma entrega nesse nível trabalhando com volume, com ticket baixo. Para que a conta feche, tem que ter um ticket maior, já que eu optei ser honesto, né? Não tem para onde correr. E aí eu percebi o seguinte, eu consigo proporcionar muito mais resultado quando eu trabalho com pouca gente de uma forma personalizada. Eu percebo que os alunos, que duas coisas que qualquer dono de academia tem que entender de gestão básica. E tem que trabalhar sempre em busca disso. Diminuir o CAC e aumentar o LTV. O que é o CAC? É o custo de aquisição do cliente. O que é o LTV? É o lifetime. Quanto tempo seu cliente passa por você? Qual o sonho de qualquer dono? Ter um aluno que se matricule hoje, mas nunca saia. Só que a pergunta é, o que você vai fazer para mais nunca ele sair? Essa é a pergunta que eu faço todo dia. O que é que eu devo fazer para manter ele aqui satisfeito? Porque dentro de uma academia, você falou até muito bem na imersão, que nada mais é do que clientes que são vendedores de vocês, donos de academia. Por quê? Porque se eu estou com um cliente satisfeito, ele é um baita de um promotor. Ele O cliente quer trazer... é sempre o melhor vendedor, né? Sempre, sempre. Eu falei, velho, a gente tá com uma faca e um queijo na mão, eu só preciso melhorar a satisfação dele. A satisfação pode vir através de um bom resultado físico, a satisfação pode vir pelo bom entendimento, a satisfação pode vir simplesmente porque eu paro para fazer um trabalho de escutatória, eu paro para ouvir o cliente. Trocar uma ideia, tomar um café, eu sou amante do café. Qualquer lugar da CAC lá tem uma cafeteria, tem uma máquina de café e tem banquinho de praça, né? Na CAC você entra, né? Nem parece uma academia, um museu assim, cheio de obra de arte na parede e tal. E aí eu sempre sento numa cadeirinha, naquele jardim de inverno, aquelas cadeirinhas de madeira que vem em praça, e aí a gente senta para tomar um café de forma aleatória, e o cara desabafa, a aluna desabafa, e é isso que eles querem, né? Porque assim, beleza, eu quero resultado voltado para performance, para estética. Só existe uma coisa, frequência. O melhor treino do mundo se chama frequência. Eu sempre brinco, né? Eu quero emagrecer. Qual o melhor treino para quem quer emagrecer? Um mês de corrida ou um ano de futevôlei? Um mês de musculação ou um ano de beach tênis? O beach tênis vai emagrecer mais. Porque a gente está falando de frequência, falando de rotina. Então, o que é que eu preciso fazer? É criar uma rotina. Então, eu já tenho isso em mente. Uma outra coisa que eu tenho como desafio é entender por que todo mundo fala isso, e eu precisaria mudar a mentalidade das pessoas em relação a isso, que é o quê? A frase que a gente mais escuta quando fala de musculação, qual é? Musculação é chata pra caramba. Isso é unânime. Todo mundo fala isso. E se você parar para analisar, essa frase não é à toa. Musculação é chata pra caramba mesmo. Imagine, levantar o meu mundo de ferro, sentir dor e o pior, pagar para isso. É o que o aluno faz. E aí ele fala assim, mas faz sentido eu falar que a musculação é chata. Porque a forma que está apresentando e entregando é chata. A pergunta é, como é que você cria uma metodologia da hora que chega até a hora de ir embora? Como é que você monitora o aluno? Existe jornada do aluno? Eu também tenho preguiça de treinar. Eu também tenho isso que eu estou desanimado, quero ficar deitado. Se eu sou assim, dono que vivo do fitness, imagina um aluno que não é do meio e paga para estar no fitness. Então, cara, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma jornada do aluno, onde no pico de um ano, ele tem que ter pelo menos 6 picos de motivação. E aí, você falou muito bem lá na imersão, o over delivery. O que é que eu tenho que fazer durante um ano para que naqueles momentos estratégicos de baixa de ânimo, que é natural, a gente promova esse over delivery para que esse pico dele suba e a gente vai ter um trabalho ondulatório anual, onde ele vai estar sempre em picos altos de emoção, consequentemente, ele vai se manter frequente, porque a minha métrica mais importante hoje na Cacto é a frequência. A gente liga muito o alerta quando o aluno falta, né? Eu escuto de colegas meus, dono de academia, que eles rezam para que venha um feriado prolongado. Por quê? Porque ele fecha a academia economizando energia. Tem esse dom de academia, né? Caramba, sexta-feira é feriado. Gente, a gente volta segunda. Segunda? Ainda bem, 3 dias, aí é bom que não tem hora extra, é bom que a energia já vai baixar, porque vai ter 3 dias sem ar-condicionado ligado.
tem esse dono de academia no Brasil. Muito, na verdade, é o que mais tem. Muito, É o que muito, mais tem. muito. E eu não. De domingo a domingo, feriado, a academia abre. Você abre todos os dias, Felipe? Todos os dias. Todos os dias a gente abre lá. E você falou uma coisa que não é da minha época, mas você falou lá na imersão que eu falei, caraca, é verdade. Existia férias na academia no meio do ano e no final do ano. Exatamente. Ó, chegou as férias, galera, junho, vão lá curtir, daqui a um mês a academia volta a funcionar. Putz, a gente veio na pandemia, todo mundo desejando abrir seu negócio, abrir sua academia, e ainda vejo, depois da pandemia, quando tem um feriado desse, geral anunciando 3, 4 dias com a empresa fechada. Gente, 3 dias, 4 dias, se eu botar o pé na jaca, é o motivo que eu estava buscando para cancelar ou trancar minha mensalidade. É o hábito, né, cara? Você muda o seu hábito, você retorna para um hábito da zona de conforto, né? É muito mais gostoso ficar assistindo série, tomando uma cervejinha e tal, não sei o quê. Comendo, ainda mais agora em Aracaju chovendo. Não tem, pô, o governador publicou, pô, 2 meses de festa, todo dia tem show, todo dia tem tudo. Eu fico, filho, pô, 2 dias, eu sempre focando na frequência, né? Foi o que eu fiz. Então eu falei, bom, já tá chegando junho, é chuva, é São João, é festa, show todo dia na orla, os alunos vão baixar a frequência naturalmente. Aí eu liguei para o meu mundo de parceiro, que ó, uma dica para você que é dono da academia, o network da academia é muito grande, dos próprios alunos, empresários. Sem dúvida. O que eu fiz? Antes de junho, liguei para uns 10 alunos, dono de uma empresa de suplemento, dono da melhor pizzaria da Aracaju, dono de uma baita de uma loja de roupa social e tal, dono da farmácia, né, farmácia Zé lá de Aracaju. Liguei para todo mundo e falei, cara, é o seguinte, tá chegando junho, eu vou anunciar lá na Cacto que do dia 1º de junho a 30 de julho, a gente vai criar um desafio. O aluno que treinar mais, eu vou ter um top 10 e a gente vai distribuir todos esses prêmios. Eu consegui arrecadar R$10 mil de prêmio. 10 mil reais de prêmio. Reais. A farmácia, eu dou 1.000 de produto aqui na farmácia. A pizzaria, eu vou dar R$1.500 de pizza. A loja de roupa, eu vou dar 3 mil. A loja de suplemento, vou dar mais 3 mil. Para comprar. Aí eu falei, pô, vou criar um top 10. Correr 1 quilômetro, 1 ponto. 10 quilômetros, 10 pontos. Foi fazer cross, foi fazer musculação. E aí foi que eu percebi. Lancei agora, 1º de junho. Eu lancei uns monstros, tá uma guerra. Pessoas que nunca correram. Gamificação maravilhosa. O Gym Hats, né? Um aplicativo gratuito. Então, e ainda tive uma sacada muito boa. Se treinar e postar e marcar, a pontuação da marcação na rede social é outra. Se trouxer alguém para conhecer a Cacto nessa época de chuva, a pontuação é outra. Esse que conheceu, fechou o plano, a pontuação é outra ainda. Fez um programa de benefícios, né? Então, tinha médicos lá que nem Instagram tinha. Abrir o Instagram para poder treinar e postar. Para poder pontuar e tá entre os top 10. Alunos médicos que, não, pô, não tem nem Instagram, mas vou fazer o Instagram só para poder pontuar que eu não quero perder, não. Então, assim, a gente mexe com o desafio. E aí, pô, me custou o quê? Nada. Divulguei os parceiros, todo mundo tá ganhando, tá todo mundo treinando. A atmosfera, numa época que normalmente era para estar em baixa, tá alta. É uma coisa muito legal que você tá falando, que cai muito com um ponto que eu tava falando hoje com o meu time, hoje de manhã. Eu falo, cara, muita gente fala que o problema é dinheiro, né? E dinheiro é o último do problema, né? Porque a grande questão é o que você faz sem dinheiro e como você lida sem dinheiro. Exatamente. E essa questão que você colocou é um ponto fundamental. O network que você consegue realizar dentro de uma empresa é gigantesco. Você não tem noção do potencial dos seus alunos. E querendo ou não, todos esses empresários também dependem dos seus clientes. Ou seja, então isso para eles também não é um favor que eles estão fazendo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eles estão ali exatamente querendo usar o seu cliente depois. Claro, a marca dele está sendo divulgada. Perfeito. Né? Muito legal. Não, e assim, tudo isso surge, volto a falar, da importância de você ter acesso aos seus números, né? Porque você imagina, se eu não estou nem aí para a frequência do aluno, eu não estava nem aí preocupado se a frequência ia cair. Só que se a partir do momento que eu sei que a frequência é uma métrica importante para o meu modelo de negócio, eu fico pensando o que fazer para melhorar ela. E quando virou essa chave, Felipe? Quando você falou que entrou na emoção e depois agora você está na razão. Quando foi esse momento? Foi na pandemia? Foi antes? Foi depois? Quando virou essa chave que de fato, olha, eu preciso controlar? Porque você trouxe alguns pontos aqui muito importantes que eu acredito, né? A questão que você falou, eu fico feliz quando fecho 3 dias, porque daí eu economizo na energia. Então hoje, por exemplo, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de saber o que é despesa,
o que que é custo e o que que é investimento, por exemplo, né? Que são três coisas completamente diferentes, né? Despesa é o que você vai gastar para poder fazer o seu negócio operar. Custo é, de fato, aquilo que você pode pensar em cortar, que é algo que talvez ali não vai fazer diferença dentro da sua operação. E investimento é tudo aquilo que você precisa fazer para poder fazer o seu negócio crescer. Exatamente. E muitas vezes é necessário você gastar mais para poder arrecadar mais. Não, a dívida calculada faz parte da vida do empreendedor. Né? Sem dúvida. No meu caso, então, que não sou herdeiro, tive que sair do zero, né? Eu comecei com um cartão de crédito da minha sogra. Meu sócio, ó, eu consigo essa grana. Você consegue? Falou, ó, eu não consigo não, mas como vai ter que comprar material de construção, a minha parte eu passo no cartão e a sua que sai em dinheiro você paga o pedreiro. Vamos fazer? Bora. Então, comecei assim. Né? Então, muita emoção, porque nada de conta, tá? Quanto eu vou gastar? Qual o retorno disso? Qual o payback disso? Nada disso, nunca soube o que era isso, não sabia. CAC, LTV, payback, não sabia nada. No ticket médio. Quando eu comecei a empresa, eu não sabia essas palavras, não sabia nada. Normal, né? Recém-formado em educação física. Eu sabia muito sobre prescrição de treinamento, estresse oxidativo, o que fazer para melhorar o treino, mobilidade. Mas eu resolvi assumir meu cargo de gestor dono. Eu costumo dizer que, infelizmente, a educação física tem o síndrome do vira-lata ainda, né? E acha que ela é a única lesada com isso. Mas o que acontece na educação física acontece em vários outros segmentos. Ou seja, a maior parte das vezes é um técnico que sabia da operação do negócio que resolveu abrir o seu negócio. Ou seja, você citou o restaurante, que é aquela pessoa que sabe cozinhar que resolveu abrir um restaurante. A boleira, que sabe fazer bolo, resolveu abrir uma loja de bolo. A cabeleireira, que sabe fazer o cabelo, resolveu abrir o cabelo. O mecânico, que sabe mexer no carro, resolveu abrir a mecânica. E o que ele entende de gestão? O que ele entende de vendas, de ticket médio, de controle de indicadores? Absolutamente nada. Né? E é isso que ele precisa entender, que a virada de chave está a diferença brutal entre você ser empreendedor e você ser técnico entregando o seu negócio. Né? E a sua virou quando? Então, assim, como eu fui um cara, sempre me considero um cara muito estudioso e um pouco orgulhoso quando eu não dominava algo. Quer ver uma coisa que me incomoda de verdade? É eu entrar numa roda para bater um papo com temática, assunto, com pessoas que eu não domino, minimamente, né? Eu não gosto de ficar ali meio que, viu, isso me deixa incomodado. E assim, desde a época da graduação, como tudo na vida, como eu me deparava com um problema, eu falei, não, eu preciso dominar isso. Não faz sentido. Então, quando eu resolvi empreender, e ali os primeiros 3 anos, ainda no estudo de Pilates, ainda era algo muito pequeno, gestão básica, pago o aluguel, eu dou aula, não tenho funcionário. Então, ainda era uma coisa muito mínima. Mas quando a gente resolveu sair do Pilates e abrir a academia, envolver pessoas, contabilidade, contratar pessoas, criar metodologia, eu falei, pô, isso aqui tem que estar organizado. E eu preciso estudar. E aí eu busquei o caminho mais óbvio do mundo, né? Estudar. Né? Estudar a parte de gestão, contabilidade e tal. Hoje eu consigo segmentar, porque eu odeio a parte de contabilidade, a parte financeira. Então, minha esposa, que é dentista, a gente tomou essa decisão também na pandemia, quando ela teve nossa pequena, estava afastada da odontologia, a gente tem um consultório, e ela se afastou por conta da gravidez, mas quando ela resolveu voltar, ela também é muito nova, pequena, essa instabilidade de criança pequena e tal, foi quando eu falei, cara, eu preciso de uma pessoa à frente dos números, da parte da contabilidade. Ou você vai, ou eu vou ter que contratar para pagar alguém muito bem. Não faz sentido. Então, venha, minimamente você não gosta, você é mais organizada. Então, quando eu comecei a perceber que você primeiro faz tudo, né? Abre a empresa, hoje você é o designer, é o filmmaker, é o cara que faz tudo, né? E normal, a casca para ficar grossa tem que tomar as pancadinhas, né? Só que as pancadinhas às vezes é tão grande que você cai e não consegue levantar. Mas ali eu sempre fui mexendo com um pouco de tudo, um cara sempre muito treinado. E à medida que eu ia ganhando fôlego financeiro, eu ia direcionando. Né? Então chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso de alguém à frente disso. Hoje eu tenho uma cara do marketing, eu filmei, que eu tenho tudo contratado. Mas na época não, eu preciso saber. Eu preciso mas se você for tocar tudo, você não vai ter vida e não vai ter como dormir. O jogo é esse mesmo, vai dormir pouco. Estou com 20 e poucos anos. Vou virar à noite, vou fazer curso, vou ler mais. Vou trabalhar 10 vezes mais do que meu funcionário. Se você quer ter resultado diferente, você tem que estar disposto a fazer coisas diferentes, né, cara? E muito acima da média do mercado. Se você fizer as coisas que a média do mercado faz, você vai ser sempre a média, né? A lamentação é muito fácil, Lazinho. Se lamentar, buscar desculpa ou tentar atrás de alguém que tenha pena de você, isso é muito fácil, né? E eu gosto de um caminho um pouco mais difícil.
E aí eu falei, não, eu tenho que estudar. E ali no 4º ano já de empresa, eu comecei a perceber concorrência, a ler e tal. Só que eu falei, cara, eu preciso deixar isso cada vez mais profissional. E aí, com o passar dos anos, estudando, fazendo alguns cursos, direcionando minha leitura mais para uma parte que fazia mais sentido para a empresa. Já não enxergava mais o Felipe Garcês como o cara dando aula, né? Então, assim, eu já comecei a pegar uma pessoa, você vai virar o coordenador de sala, você vai ser não sei o quê. Então, meio que essa pegada mais de liderança, de comandar, tive um pouco mais de facilidade desde sempre. E, claro, me capacitar até hoje, nunca, não vai existir 100% de sabedoria, mas sempre tem um novo que você tem que estar buscando. E aí hoje não. Hoje a gente está tudo muito segmentado, está uma empresa mais organizada. O próprio estúdio de Pilates deve estar passando pela 6ª transformação. A gente começou no estúdio de personal. O estúdio de personal a gente começou, na verdade, como a maioria dos estúdios, né? Que todo mundo fala, você tem o quê? Tem um estúdio personal. Na verdade, você não tem um estúdio personal. Você tem uma academia pequena. Mas não tem metodologia de treinamento, não tem processo, só tem uma academia com poucos alunos. Ainda continua aquele professor com o telefone na mão, o aluno chega, tem pouca atenção, só que agora é um espaço menor, um físico menor. Mas não é um estudo personal, porque o estudo personal, de fato, para ser sincero, tem que ter algo personalizado. Você tem que estar sob o controle do aluno. Então, a gente tinha um estudo de 5 alunos por professor, para o que era 35 já era muito, reduzir para 4, que reduzir para 3, que hoje estou com 2,5. Então, hoje são 2,5 alunos por professor. Que é como eu consigo? Com esse número, eu consigo ter muito mais atenção da minha equipe. Então, tinha 2 coisas que eu tinha em mente. O LTV, eu preciso manter esse cara aqui mais tempo. Mas eu tinha 2 coisas em mente, que era, eu quero me destacar pela boa entrega, mas eu quero me destacar por ter o melhor plano de carreira para a minha equipe. É o que eu estou buscando hoje, né? Eu até comentei com você até lá na parte da entrevista, tal, acho que com a Sara, falei, eu quero me destacar. Não, acho que foi no bate-papo que a gente tem online. Sim, depois eu quero me destacar por poder proporcionar um baita de um plano de carreira. Né? Eu sei que desse bolo todo mundo tem que comer uma fatia, e para mim está claro que a equipe é braço de suma importância para o seu negócio decolar. Eu quero ter essa estrutura robusta, de um baita de um plano de carreira, porque eu sei o potencial que isso pode acontecer no seu negócio em relação à vida, pensando no futuro longe, né? Então, assim, eu comecei a entender esse game mais profissional à medida que eu também ia vendo os defeitos e as dificuldades e os prejuízos que a gente ia tomando por não querer enxergar. Dá trabalho? Dá um baita do trabalho. O cara se formar em educação física para tentar entender contabilidade não é nada atraente. Mas se for para fazer só o que gosta, aí jogar sinuca e tomar vinho. Não dá. Criança faz o que gosta, né? Pois Adulto precisa fazer o que tem que ser feito, exatamente, né? E aí foi quando a gente foi e tal, e aí a gente chegou num momento que eu falei para minha esposa, meu irmão, que é meu coordenador, meu braço direito também ali, meu sócio, falei, a empresa ou minha filha vai herdar, ou alguém vai vir comprar essa empresa, ou a gente vai relaxar e isso vai quebrar. Não tem outro caminho para Cacto. Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser falida, ela vai ser vendida. Só que acontece, o herdar é o sonho do pai, é o sonho do avô, do dono, porque botou tanto amor naquilo ali que construiu, e a gente acaba transferindo isso para nossas filhas, nossos filhos, né? Só que, poxa, não é todo mundo que nasceu para ser sucessor. Herdeiro não, herdeiro é fácil. Basta morrer e tá lá, ela vende o que quer. Mas aí, eu com essa mentalidade já hoje, minha filha tem 5 anos, é bom que você que tem filho pequeno e tem uma academia ou qualquer outro tipo de negócio, é bom você já enxergar que é possível, possivelmente, ele não vai querer assumir seu negócio. Você tem que estar preparado. Aliás, a probabilidade é bem maior, né? Ele não maior, querer né? assumir o negócio. Você não tem que estar só preparado na parte de estrutura de processo da empresa. Você tem que estar preparado psicologicamente para aceitar isso. Porque às vezes é um grande erro da gente ficar insistindo e, não quer nem falar de educação física. Ela só quer pagar para treinar. Minha filha, de repente, quando crescer, vai querer isso no meu mundo. Ela não quer tomar conta de pessoa. Não sei. Talvez, que é bem provável, que ela se forme numa profissão que nem existe ainda. Então isso é possível. Sabendo de tudo isso, eu tenho que pensar na Cacto no futuro que já chega. Com 21 anos eu estava pegando cartão de crédito para montar a empresa. Estou com 41, 20 anos depois, estou com 3 lojas, 3 academias. Então o que a gente tem que fazer? Eu tenho que pensar que a academia tem que estar muito bem estruturada. E aí eu também tenho o meu fator limitante em relação à estrutura. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso recorrer. Se eu quero realmente deixar isso aqui bem organizado e eu não consigo fazer sozinho,
Vamos recorrer, natural. E a gente fez o quê? Contratou a GAP. Por quê? Porque a gente entendeu o jogo da GAP, entendeu o potencial, a estrutura que a GAP é hoje. Falei, não, eu vou colocar a GAP para ficar à frente, para que deixe essa academia num nível de organização que ou ela é muito vendida, ou ela é bem vendida, porque está muito atraente da forma de organização que a gente deixou, ou a gente vira uma franquia. Porque para virar franquia também tem que estar muito redondo. Muito. Né? Muito redondo. E aí, qualquer cenário é positivo para mim, ou por franquia ou por ser vendida. Ah, nem vendeu e nem virou franquia, mas está tocando redondo. Então, se está tocando redondo, eu estou tocando com menos energia gasta, que é o que eu 41, daqui a pouco 50, 60. Então, eu tenho que pensar que em algum momento isso tem que diminuir a minha energia no dia a dia. É importante trazer os deadlines para isso acontecer, né? Uma coisa muito importante que você colocou, que eu acho que é legal a gente colocar na mesa, é que muitas vezes, uma coisa natural que acontece é assim, eu sou extremamente operacional, eu vou ficar a vida inteira extremamente operacional. A pessoa precisa entender que operacional faz parte do jogo. Isso que você falou de fazer tudo, vai fazer parte. Eu vejo algumas pessoas nascendo querendo falar, não, mas eu não vou tocar o operacional, não vou fazer nada do operacional e tal, não sei o quê. Você é dono, vai lá pro estratégico. Exatamente. Hoje está muito guru da internet falando sobre isso, né? Ah, não, eu vou te tirar do operacional e tal, não sei o quê, saia do operacional. Isso vende muito na internet. É atraente de ouvir, vende, né? Exato. Né? Mas é importante saber que sim, se você quer chegar num patamar lá em cima, é importante que você passe por essa jornada. Mas também é importante que você coloque deadline e fale assim, ó, vai ter um momento que eu não vou mais me predispor de ficar das 6 horas da manhã às 10 horas da noite em sala. Dando aula. Perfeito. Né? Perfeito. Então, colocar esse deadline. Ó, vai ter um momento que agora eu vou começar a usufruir. Por exemplo, você está aqui em São Paulo hoje, eu vou começar a usufruir daquilo que eu construí. Ou seja, não dá para ser uma coisa... eu trabalho 24... Aqui no nosso setor tem muito isso, né? É muito, muito vendido isso, até uma autossabotagem, isso que eu chamo, que é a questão do workaholic, né? É muito bonito falar, eu trabalho o dia inteiro, exatamente. Isso, na verdade, as pessoas precisam entender que é uma autossabotagem, né? Ou seja, você falar o tempo todo que você é workaholic, isso é uma autossabotagem total. Né? Que isso faz com que você tenha limitações muito grandes. Né? É importante entender que, ser workaholic ou trabalhar muito tem que ter o seu prazo, até porque o seu próprio corpo vai acusar um determinado momento. Vai. Né? Normal, né? Eu costumo dizer até, Felipe, que muitas vezes a gente coloca isso também na culpa dos outros. Né? Então a gente fala assim, eu trabalho demais por causa da minha filha. Sim. Né? Eu estava te contando agora há pouco, né? E é uma coisa natural, a gente cresce dessa forma. Não, eu trabalho demais para sustentar a minha filha e tal. Mas será que a sua filha quer que você trabalhe demais? Exatamente. A gente vê isso, e é uma cultura, né? Mas eu sempre falo que assim, esses argumentos utilizados por muitos é uma forma de justificar seu insucesso e aliviar o seu ego, né? Porque se eu falo que, eu trabalho muito, tô me matando pela minha filha, cara, isso justifica um pouco. Sim, né? Só acalenta o coração, né? Não, eu realmente não tô crescendo, não tô ampliando, não tô buscando recursos para ampliar, porque estou trabalhando muito, né? Então, assim, é uma justificativa que ele mesmo começa a falar para ele mesmo e tá tudo bem, porque senão ele fica em conflito com ele constante. A gente faz isso, né? Não vai dar para me treinar hoje, tá chovendo, e caramba, minha semana foi pesada, eu mereço tomar um vinhozinho. A gente busca essa desculpa para justificar o que a gente está fazendo de errado, né? E a gente vê isso muito na gestão. Então, assim, eu pensei, eu preciso melhorar cada vez mais alguns pontos da Cacto. Nunca vai existir uma academia 100%, a minha não vai ser diferente. Eu nunca vou estar 100%, por mais que eu tenha com um nível de satisfação alto. Meu NPS é 10, 100% dos meus alunos botou 10. Minha taxa de conversão é 90%. Cara, mas vai ter o que melhorar, porque nosso mundo é muito dinâmico. A verdade que a gente conta hoje é a mentira da manhã. Sem dúvida. Na saúde, no fitness, na nutrição. Então, sabendo disso, eu preciso estar com o meu radar ligado. Se você pegar o American College dos últimos 2 anos, 2024, 2025 agora, tá lá no topo. Número 10, número 3, número 7. Tecnologia como tendência fitness. Treinamento para idoso. Treinamento de forma personalizada. Isso já está... A própria Nike já anunciou o primeiro estúdio de personal da Nike em Nova York. A Adidas já se posicionou. A própria Smart Fit está comprando todos os estúdios de personal. Então, o estúdio personal é uma tendência do mundo
Não porque comercialmente é atraente, que é também, né? Mas o estudo personal, o que eu vejo como tendência no mundo, porque ele consegue realmente trazer resultado em todos os sentidos, seja físico, seja psicológico. As pessoas que compram, né? O ser humano já entendeu que tempo, dinheiro, é um tempo de vida que está ali. Né? Então eu vou lá, troco a minha vida por um dinheiro. Trabalho 10 horas, entrego 10 horas da minha vida por dia, porque no final do mês eu tenho uma recompensa do meu salário. Então aquele papel, aquele dinheiro que eu tenho na mão, nada mais é do que uma representação de parte da minha vida. Sabendo disso, aquele papel, na hora que eu for comprar uma água, uma pizza, ou ir para um restaurante, tem que ser algo muito bom. Porque é uma troca da minha vida em relação àquela pizza. Então, se aquela pizza que eu estou comendo num restaurante, numa pizzaria, não é uma experiência, não é uma pizza boa, não faz sentido eu ir mais ou estar comprando. Porque não se trata só de encher barriga. Todo mundo quer ser bem tratado em qualquer lugar que você vai. E o estúdio de personal, a gente consegue passar por isso, transmitir isso. Não é só um amante do estúdio de personal, um defensor do estúdio personal, né? Sem falar, pai, você tem uma academia pequena de bairro, transforme seu negócio. Não tenha medo do Smart Fit. Quanto mais Smart Fit perto da Cacto, melhor. Porque eles são agressivos no marketing, isso a gente não pode contestar. Ele consegue tirar o cara do sofá, venha treinar na minha academia, R$ 9,90, os primeiros 3 meses de graça. Ele movimenta, né? Você escutar isso, você sedentário no sofá, fala, putz, eu vou, velho, é do meu lado. E aí você vai, por R$ 9,90, eu vou. Aí você chega na academia, chega lá, financeiramente não é problema para você. Aí você entrou mesmo por R$ 9,90, mas quando chegou lá, você parou com um cara que não te dá atenção, porque não é culpa do professor de educação física hoje dentro de uma sala de uma academia lotada. É o modelo que foi criado para ser lotado mesmo. O modelo fit não foi um modelo para entregar, foi um modelo para botar gente dentro e pouca atenção mesmo. E está tudo bem. Não existe um modelo certo e errado. Só que aí o cara que chegou lá fala, não, mas eu quero uma atenção. Então ele vai contratar um personal e continuar no mesmo ambiente lotado, ou ele vai para um estúdio de personal. Então por isso que a tendência do estúdio personal cresce absurdamente. E quando eu falo de estudo personal, Lazinho, não estou falando de montar uma baita de uma academia, um baita do equipamento, não. Eu estou falando de você criar processo com o seu time, onde eles se envolvam e você consiga monitorar o aluno cada vez mais. Né? A grande sacada que a gente tem hoje é tentar identificar o perfil, personalidade do aluno e começar a trabalhar para ele. Né? Então, seu time tem que estar preparado. Matriz do comportamento. Vai ter o cara afável, vai ter o cara mais expressivo, vai ter o cara mais analítico, vai ter o cara mais pragmático. Para cada tipo de comportamento tem que ter um tratamento. Né? Eu sempre falo, devemos tratar o próximo como gostaríamos de ser tratado. Aí todo mundo fala, sim. Não, gente. Eu não tenho que tratar o próximo como gosta de ser tratado. Porque o jeito que eu gosto de ser tratado é com um aperto de mão forte, olhando nos olhos. Tem gente que não gosta de tocar. E a gente tem que respeitar isso. Tem mulher e homens que não gostam de ser tocado. E o professor de educação física tem que respeitar isso. Você é um cara que 5 da manhã é um cara extremamente discreto. Você quer receber um bom dia baixo. Lazinho, bom dia, tudo bem? Vamos treinar? Já não. Chegou lá, 5 da manhã. Bom dia, vamos dar aquele treinão. A sala toda olha para ele e ele abre o peito. Por quê? Porque ele é um cara totalmente expressivo. Ele é um cara que gosta de ser chamado a atenção. Ele gosta de ser o centro das atenções. Então, o professor de educação física tem que estar muito bem treinado para tratar o aluno nesse nível, de acordo com como ele gosta de ser tratado. Isso cria experiência, isso você conecta com o aluno, é um rapport. E essa conexão que você gera, dificilmente o aluno vai querer sair. Porque só em pensar que, poxa, mas se eu sair daqui e for para outro lugar, eu vou ter que me apresentar, vou ter que conhecer novas pessoas, novo estacionamento, novo tudo. As pessoas não querem sair da rotina, porque sair da rotina dá trabalho. E aí, pensando nisso também, eu trouxe esse modelo para Cacto justamente para melhorar o tempo do aluno na casa. Duas coisas que eu tinha em mente. Eu não queria ter mais alunos, eu queria ter menos aluno, com um ticket mais alto, mas eu queria ter o mesmo aluno comprando mais produtos. Então, na Cacto é um ecossistema. Hoje eu tenho um aluno que vai lá para a Cacto, faz um treino de cross, sobe, faz um treino no estúdio de personal, para na barbearia, faz a barbearia, desce na cafeteria, come, joga um futebol, toma banho e vai para algum lugar. Em um lugar só. Se ele teve um dissabor no CrossFit e não gostou daquele professor, daquela aula e tal, mas só ele pensar, putz, velho, se eu for sair da Cacto, eu não vou sair do cross. Eu vou sair da barbearia, do personal, do cross. Jornada, né? Eu vou sair da minha vida. Eu vou ter que me matricular em um cross não sei aonde, num estúdio não sei aonde, ir para uma barbearia não sei aonde, parar numa cafeteria para comer aquele curso não sei aonde. Então, quando você cria esse ecossistema dentro do seu ambiente, você não só deixa o aluno cada vez mais preso a você, como você consegue manter ele mais frequente. E na vida, não importa o que você faça, se teve frequência, tem resultado. Seja para estudar, para trabalhar, para treinar, se teve frequência, vai ter resultado.
Isso é fato. E quanto mais a frequência, quanto mais intensidade você bota na frequência, maior o resultado. Você diminui a janela de tempo. Então eu pensei o seguinte, frequência é algo muito importante para mim, ecossistema é um ponto muito importante para mim. Mas tem outro que é mais importante, é a equipe envolvida. Então, só para você ter uma ideia do meu plano de carreira, Lazinho, hoje lá na Cacto, o professor que treina e estuda, a gente tem uma escola chamada Cacto School. Uma vez por mês, eu levo alguém do Brasil para dar aula na Cacto só para o meu time. Tá. Agora, em julho mesmo, vai ter Antônio Arruda, vai dar aula lá para o meu time e tal. E eu boto, durante 12 meses, eu boto 12 cursos. O professor que vier para o curso na Cacto School e o professor que treinar o mês todo, tem uma bonificação salarial, ganha mais. Eu pago para o cara estudar e treinar. Eu falo isso para dono da academia, como assim, velho? É a obrigação dele estudar e treinar. Eu sei que é a obrigação dele, mas também eu sei o efeito positivo de quando ele treina e quando ele estuda em relação ao meu aluno. A gente costuma dizer que o óbvio só é óbvio para um olho bem treinado, né? Se o olho não estiver bem treinado, ele não é óbvio. Eu sei qual é o humor de uma pessoa sedentária. Eu sei qual é a lamentação de uma pessoa sedentária. E eu sei o problema que é um cara que não é técnico. Sabendo disso, eu incentivo ele a estudar e a treinar, porque um cara que está treinando muito, ele consegue transmitir essa energia do treino, ele fica mais eufórico, ele fica mais animado, ele fica... É o efeito positivo do treinamento que todo mundo conhece. E se eu faço com que esse cara estude, ele ganha, mas eu também ganho, porque eu tenho um aluno com um professor capacitado e treinado. Então, isso é um detalhe dentro do plano de carreira lá da gente hoje. Então, qual é a minha sacada? É cada vez mais melhorar o plano de carreira para ter envolvimento da equipe para com os alunos, e isso vai ser uma troca. Então, o aluno também tem uma resposta, porque ele está com uma pessoa ali do lado dele que treina, que compra. Porque não tem coisa mais fácil do mundo de você vender algo se você compra. Quando você compra o que você vende, é mais fácil. Você faz um ponto muito importante, né, Felipe? Porque a gente sempre fala isso, mas poucas pessoas executam, né? A gente tem o cliente interno e o cliente externo. E você está cuidando dos seus dois clientes, né? A maior parte das empresas se preocupa em cuidar só do seu cliente externo. Isso. Né? Mas esquece de cuidar do seu cliente interno, que são os seus parceiros de negócio, são as pessoas que vão entregar. Total. Né? Então, quando você está cuidando desse parceiro interno, né, você automaticamente melhora. Até porque a gente precisa entender que fisiologia, anatomia, biomecânica é fundamental. Mas, afinal, tudo isso é feito para pessoas. Se você não entender de pessoas, cara, tanto é que hoje, na nova era, né, a gente fala sempre que não existe mais os 4 P's, agora são os 5 P's, porque no final de tudo, tudo é feito para pessoas. Então, o último P é o P de pessoas, porque a gente precisa entender que no mundo dos negócios a gente faz as coisas para pessoas. E no nosso caso, eu considero a parte de atenção, de pessoas para pessoas, o ponto-chave. Se não tiver isso, eu não apresento a biomecânica, a fisiologia, a anatomia, eu não apresento nada. Então, eu preciso ter um cara que se relaciona muito bem, porque o aluno que se matricula na academia, a gente não fala isso porque isso não é interessante para uma venda, mas a realidade é que quem se matricula na academia não tem final. É infinito, é enquanto estiver vivo. Eu vou pagar a academia a minha vida toda. Vai, você tem que pagar a academia toda. Isso não é atraente numa negociação, num ponto de venda, óbvio, né? E aí, tô querendo emagrecer, tô querendo melhorar isso, tá, beleza, mas veja, sabe que a academia é para a vida toda. Então, assim, deixa de neura. Daqui a 20 anos você conquistar isso. Se eu falar isso, ninguém se matricula. Então, a gente, na verdade, entrega o que ela quer, né, e apresenta o que ela precisa. Só que a gente precisa de pessoas para que torne aquele ambiente atraente diariamente para que ela se mantenha frequente. Só como você falou, né? A equipe também são feitas de pessoas que também tem os seus altos e baixos, tem professor que está desanimado. Na CAC não tem problema. Tem problema com qualquer outra empresa, tem professor que realmente não está na mesma sintonia, não está na mesma engrenagem, normal, faz parte, não está dando certo, está ótimo, troca, faz um processo seletivo, que é uma coisa que eu criei, um hábito muito bom, Lazinho. Independente de estar precisando ou não, eu faço processo seletivo na CAC todos os meses. Sempre captando talento. Todos os meses. Nos últimos meses, realmente, depois do sistema online, eu confesso que a educação física baixou pra caramba o nível. É por isso que eu criei a Cacto School, que eu também vi a necessidade da parte técnica ser... complemento, né? O complemento. Mas independente, porque num processo seletivo que é comigo, né, primeiro tem a análise de currículo, que é a minha coordenação, mas no momento do primeiro bate-papo ali presencial é comigo. E aí, naquele momento, eu provoco bastante eles, mas no sentido de só entender a pessoa que está ali na minha frente, histórico dele, passado dele, qual o tamanho da casca dele. E a parte técnica? Não, a parte técnica eu treino.
Depois que ele entra, eu treino. Isso é o de menos. Fisiologia, treinamento, prescrição, periodização, isso eu treino. É treinável isso. Mas ali naquele momento eu quero tentar enxergar. Às vezes não consigo. A minha pergunta no processo seletivo é: aquele coração é treinável? Porque se o coração for treinável, é muito mais fácil trazer o time para compor. Porque também às vezes um cara é bom, mas ele não se permite ser treinado. É um cara que não agrega. É um cara que é mais polêmico. Então, assim, se é esse perfil, se você conseguir reagir mais rápido, trocar, tirar tal, que eu sei que muitos donos ficam, porra, mas é o cara das 5 da manhã, só tirar, eu botar quem e tal. Ele fica muito preso. Eu passo por isso às vezes também. Eu também já passei muito por isso. Mas se você começar a pensar que daqui a 10 anos você vai estar nessa mesma esfera, pense em estar contratando novas pessoas, ou no mínimo conversando com os novos professores diariamente. Mas isso é muito legal que você está trazendo, porque a maior parte das empresas, né, vive daquela forma tradicional que eu demoro muito para demitir e contrato muito rápido. E aí, ao contratar muito rápido, eu contrato talentos ruins, né? E esses talentos ruins vão demorar a ser demitidos e isso faz com que a baixa produtividade impere dentro do negócio, né? Quando você está sempre com peças de reposição e aquilo que eu sempre falo, né, cara? A gente tem que ser honesto, a gente sempre tem que olhar para o mercado para falar, cara, será que tem alguém melhor do que o que eu tenho aqui? Né? E colocar uma régua maior. Até para o próprio time. O próprio time precisa ter uma régua maior e falar, pô, espera aí, se tem pessoas que conseguem fazer resultados diferentes dos meus, cara, e aí existe duas opções ali. Ou a pessoa, né, ela coça para poder fazer aquilo, ou ela vai ficar para trás. Exatamente. Né? E aí que você percebe se realmente você tem um time de alta performance ou não. Né? Porque um time de alta performance, né, eu uma vez escutando a Hortência falar, né, ela falava isso, cara, eu tenho que estar treinando todos os dias, né? Ela tinha uma rivalidade muito grande com a Magic Paula, e ela sempre falava isso, cara, eu tenho que estar treinando todos os dias, porque senão pode ser que o meu concorrente, que na época era a Magic Paula, está treinando mais do que eu e vai ser melhor do que eu. Isso é ótimo. Né? Isso é ótimo. Você, como gestor, tem que trazer isso para o seu time. Isso, né? e a Hortência fala muito isso, ela fala, cara, isso só me fortaleceu. Né? Então essa rivalidade com a Paula só me fortaleceu a vida inteira, né? E como seria isso na prática, pensando numa equipe? Lá a gente tem um sistema de gamificação. Eu sou apaixonado pela gamificação. Todo mundo lá, ninguém tem salário fixo. É um dinamismo gigante. Então, assim, todo salário, seja você estagiário, primeira fase, assim que irá na Cacto, ou você já formado há muito tempo lá na Cacto, você tem um dinamismo. Por que o dinamismo? Porque tem que ser conquistável para que no final do mês ele seja recompensado. Porque se eu der qualquer salário para qualquer pessoa fixo para a vida toda, a gente sabe que, pô, se eu chegar para um professor de educação física do dia para noite, o seu salário não é mais esse, é 10 mil reais por mês. Cara, os primeiros 6 meses ele vai soltar fogos. Caraca, tô rico. Saí de 2 mil para 10 mil. Só que a vida dele vai se adaptar a 10 mil. Agora, se você chegar para ele e falar assim, cara, é possível ganhar 10 mil. Só tem que fazer isso aqui, ó. Essa é a trilha. Não é um trilho, é uma trilha. Então, o que acontece? Ele vai querer buscar. E aí tem 2 pontos positivos a você estar na frente da gestão da equipe. Se você estabelece que é possível conquistar e agregar no seu salário, e esse cara não conquistou, você cria o alerta de performance. Por que eu estou dando possibilidade dele ganhar mais e todo mês está ganhando menos? E se todos os outros estão ganhando mais, mostrando que é possível porque ele está ganhando menos. Então, quando eu criei essa bonificação, e pô, eu faço pelo iFood a bonificação, é salarial, que ele gasta o que ele quiser. Quando eu criei a bonificação de que se treinar e estudar, ele ganha algo a mais, eu tenho 2 informações. Uma, se ele conquistou, ótimo, parabenizo, e eu sei o efeito positivo do ato de treinar. Mas se ele não treinou, isso me mostra muita coisa sobre ele. E o pior, ele está dentro de um grupo onde todos estão treinando e pontuando. E aí mexe com o ego. Sem Ninguém dúvida. quer estar embaixo da tabela. E aí fica uma rivalidade legal para ver quem é um top 1, top 2, top 3, toda hora muda, tal, não sei o quê. No final é para melhorar o físico dele, o mental dele, que vai impactar no meu cliente, mas no final também, entre eles, ninguém quer perder para ninguém. E também ninguém quer ficar lá embaixo, porque fala, porra, velho, como é que o cara tá me pagando para treinar e eu não tô treinando? É um ecossistema produtivo, né? Onde todo mundo que está envolvido está ganhando, né? Eu falei, antes de vir para cá para São Paulo, eu falei, ó, cara, a gente precisa agora colocar em prática na limpeza. O cara da limpeza tem que estar mensalmente, de forma randômica, dispara um fluxo aí, pega a parcela dos alunos, traça isso aí em, pelo menos a cada 2 meses, onde a gente pega a população todinha, aquela amostra da Cacto, divide aí em 5 parcelas,
de porções de alunos e a gente dispara uma pesquisa de satisfação sobre ambiente limpo e cheiroso. 8, 10, esse cara ganha um salário diferente. 5, 5, 5 coisa para baixo, tipo uma regra de NPS mesmo, a gente chama ele para falar e dar um feedback, porque assim, eu posso premiar se você fez muito bem o seu serviço, mas eu também vou ganhar a chance de chamar você a atenção pelo algo que você deixou de desejar. Que talvez ele nem soubesse. Nem soubesse, para ele tá tudo bem. Se não chegar para ele uma reclamação ou alguma, sei lá, alguma sugestão de melhoria, para ele tá tudo bem. E aí eu também crio um dinamismo em um setor que normalmente as pessoas não enxergam e é muito importante para uma academia, ambiente limpo e cheiroso. A primeira coisa que eu falei para minha arquiteta foi: o que você quer como prioridade? Eu falei: os banheiros. O banheiro tem que ser limpo, cheiroso e climatizado. A pessoa tem que entrar no banheiro. Eu falei: cara, que banheiro master da foda no banheiro. É isso que eu quero. Porque isso vai chamar a atenção do aluno. A gente já teve casos da pessoa renovar o plano e a gente sempre pergunta o motivo da lei renovando e tal. E já teve caso dela falar: não, o motivo que eu estou renovando aqui porque eu acho o banheiro daqui lindo. Entendeu? Então, assim, tem pessoas detalhistas. E quando você trabalha com esse público mais high ticket, eles têm um nível intelectual maior, óbvio. Né? Se você tem grandes cargos, grandes salários, é porque você tem grandes capacidades. Isso é uma consequência. E são detalhistas. Por que são detalhistas? Porque o cara que tem grana é um cara que tem acesso. Então, ele tem acesso a um restaurante bom. Ele tem acesso a um hotel bom. Ele tem acesso a um bom atendimento. Então, ele consegue mensurar o que é bom e o que é ruim. E na academia, ele só faz transferir. Pô, tá um atendimento, animal. Pô, aquele cara atende bem. Mas por quê? Porque eu cheguei aqui, falou pelo meu nome. No outro dia, 3 dias depois que eu nunca mais vi, ele falou pelo meu nome de novo. Ele perguntou naquele dia que eu vim com minha filhinha, viu que estava gripada e tal. Então, são esses detalhes que fazem com que o cara fale: pô, aqui é diferente. E quando ele tem essa percepção que aqui é diferente, acredite, o valor cobrado não importa muito, não. Não importa. Então, assim, é complexo. É complexo quando você para analisar de cima e fala: putz, é todo mundo dependendo de todo mundo. Lá na Cacto, todo aluno faz parte de um time, né? Sou muito do Nordeste, então a gente tem um time Novo Cangaço, o Caba da Peste, Simbora, Oxente. Todo aluno está dentro de um time. Se você é aluno matriculado de manhã, você tem um time Novo Cangaço. Pum, você faz parte do time Novo Cangaço. O time Mandacaru. Todo time é composto por aluno, professor e alguém no comercial. Então, o que acontece? O aluno que treina, eu junto todos aqueles alunos. Se você está no plano de 3 vezes, eu estou no plano de 5 vezes, o seu 100% são 3 treinos. O meu 100% são 5 treinos. Então, quando eu consigo pegar todos os planos do aluno do time, eu consigo criar uma estatística do que seria 100% em relação à frequência. E no final do mês, se você atingir pelo menos 65% o time, o professor e o comercial ganham mais. Então, eu bonifico se o aluno treinar o meu professor. Por quê? Porque eu preciso que ele se preocupe caso ela falte. Muito legal. Ou ele vai se preocupar porque ela não vai atingir o resultado, ou ele vai se preocupar porque eu vou atingir a parte mais frágil do ser humano, a parte do corpo mais fraca, que é o bolso. Então, eu sou assim: putz, cara, o cara tem ali a oportunidade também de ganhar dinheiro pelo fato do aluno treinar. Então, se o aluno treinar mais, eu também ganho mais. Se eu treino, eu também ganho mais. Eu também tenho um curso, eu também tenho um corte de cabelo. Então, assim, eu criei um plano de carreira. Tá perfeito? Não, não tá perfeito. Dá sempre para melhorar. Por isso que eu falo: ó, Flávio, meu objetivo é deixar isso aqui bem robusto, um baita de um plano de carreira, porque eu sei o impacto positivo que isso tem em relação aos alunos. E quando eu deixo tudo amarrado, acabou. Aquela história que o dono de academia tem que ir para casa com a dor de cabeça sozinho, não. Vamos dividir essa dor de cabeça aqui para todo mundo, até para o cara da limpeza. Ó, filhão, veja, tá todo mundo reclamando, tá todo mundo saindo, você está deixando de ganhar mais dinheiro. Então eu vou para minha casa com essa dor de cabeça, só que agora era 10 dores de cabeça. Agora só levo uma, porque 9 está compartilhada. Então eu preciso que meu professor vá para casa dele descansar, mais pensativo. Putz, perdemos 5 alunos do nosso time esse mês. Caramba, 4 alunos que era para renovar, não renovou. Isso é só o dono que carrega nas costas. Porque no final da história, se o cara quebrar, quem quebra é o dono, né? Mas aí quando você cria um mecanismo onde todo mundo ganha, mas também todo mundo perde, o jogo muda. E foi isso que eu fiz e venho fazendo, e estou vendo um baita de um impacto, né? Os resultados estão acontecendo, estão provando que você está no caminho certo, né? A gente saiu de um status de falido, quebrado, a pandemia quebrou, porque você não tem um dinheiro no caixa. Se eu tenho dívida e eu não tenho perspectiva de receita, eu estou falido. E antes da pandemia, as pessoas já estavam vivendo assim. Não vinha dizer que foi a pandemia que quebrou, não, porque já vivia antecipando. Eles estavam quebrados. Já estava com a dívida, uma bola de neve que só crescia, só se enganar. Não, mas você está devendo 100 mil. Tá, beleza, bota aqui mais 30. Você ganhou um fôlego de 3 meses, aí mais passou a dever 130. Então, estava falido. A pandemia só veio para
te empurrar de vez para acabar. Então, eu estava falido na pandemia, como vários no Brasil. Não tinha recurso, não tinha reserva, tinha dívida e não tinha perspectiva de receita. Quebrei. Poxa, passou a pandemia, estou com 3 lojas. Né? Então, eu consegui realmente entender a importância de vários pontos da gestão. Aí é onde entra a gestão de verdade. Não foi, porque beleza, na volta foi favorável. Mesmo sem gestão, montar o segmento fitness depois da pandemia foi favorável para muita gente. Né? Não é à toa que cresceu. Vários outros empresários de outros segmentos investindo em rede, em academia, tal que vieram. Porque percebeu o potencial que é e que está sendo fitness. Mas, quando você enxerga esse potencial e isso atrelado a uma boa gestão, aí é outro game. Até porque, na verdade, quantidade de academias não significa qualidade de academias, nem no sentido, muito mais no sentido de lucratividade. Sim, Então não significa que entrou muita gente, mas não significa que essa galera está ganhando dinheiro. Tem unidades aí de franquia que não fecha. Exatamente. Tá no vermelho, tá no negativo. Exatamente. Né? Mas não estão investindo, né? Então, assim, eu não quero entrar nessa briga. É uma briga de tubarões, né? Os caras têm bala na agulha, os caras têm capital aberto, tem muita grana para fazer o que quiser. Hoje a Smart Fit tem capital, tem recursos, Smart Fit para chegar e simplesmente falar: bateu a louca, durante 1 ano você vai treinar aqui de graça. Eles têm como bancar a operação para isso. Eu já vi a operação acontecendo dessa forma. Então, se ele fala assim, cara, se tem um cara que tem tanto poder financeiro a ponto de falar que pode ficar 1 ano com a academia aberta só bancando para acontecer, eu vou entrar nesse jogo para quê? Eu vou entrar nessa briga para quê? Com o recurso que eu tenho, com o financeiro que eu tenho. Levando em consideração, né, Felipe, esse é um ponto muito importante, levando em consideração que a maior parte das pessoas que se matriculam na academia topariam pagar 4, 5 vezes mais. Topariam. Eles só precisam entender o porquê. Até porque o nosso negócio, mesmo num segmento high ticket, como você coloca aqui, a gente está falando num negócio entre 400 a 600 reais. Ou seja, esse público gasta isso no almoço, gasta isso numa janta, gasta isso numa garrafa de vinho. Aí vem a pergunta, e por que não cobra? Porque o próprio dono não acredita. Exatamente. Ele não acredita que pode cobrar aquilo, que ele tem valor para cobrar aquilo. Então, se ele não acredita, ninguém mais acredita. Ninguém mais acredita. Então, assim, para mim tem que estar muito claro o valor sobre o meu negócio. Tem que estar muito claro que é possível melhorar sempre, tanto na entrega, como na estrutura de plano de carreira, como na estrutura física, também é possível. Só que isso vai acontecendo gradativamente, o stick também vai atualizando, baseado na medida que você vai entregando. Só que você tem que acreditar bastante e estudar muito. E buscar recursos, uma gap, uma alternativa, onde eu enxerguei e falei, eu quero melhorar, eu quero subir de nível. Mas beleza, estou estabilizado em relação aos meus recursos que eu tenho hoje e ao meu tempo que está cada vez mais escasso. Bora recorrer. Recorremos a GAP. Por quê? Porque a gente chegou que são outros braços capacitados para estar inserido no meu negócio e atuando numa velocidade que eu sozinho não conseguiria. Pô, Felipe, mas se você parar para dormir menos agora e ficar sentado com o comercial, e script, e conversando, treinando e monitorando o comercial, é possível? É possível, mas eu teria que deixar alguma coisa de lado. Como eu estou à frente hoje da gestão do estúdio, meu irmão na gestão do cross e outras partes da academia, eu falei, não, tem que ter outras pessoas para tomar conta disso. Porque senão, realmente, eu não vou ter a aceleração que eu quero. E aí foi a grande sacada que a gente teve de estar fechando com vocês, porque fez muito sentido. E é o que as pessoas têm que buscar, Lazinho. Eu trouxe esse exemplo da parte da gestão, mas isso também acontece na parte técnica. Sem dúvida. O dono não saca. A minha metodologia no estúdio, eu desenhei, inclusive está na parede lá, bonitinho e tal, o que fazer com o aluno nos primeiros 5 minutos. O que fazer com o aluno nos próximos 10. Eu desenhei isso. Que você traz um ponto muito importante que acho que o pessoal precisa entender muito, né? Que é o conceito que a GAP trabalha 100%, você sabe muito bem disso também, que e isso já está enraizado dentro de você, que é a questão de dividir para poder crescer. Claro, né? Hoje, infelizmente, as pessoas não têm essa mentalidade. Né? Dividir com o seu colaborador interno, dividir com um parceiro que talvez vai vir aqui para somar, ou seja, não... infelizmente, eu acredito que a pandemia até agravou isso, o egoísmo de você querer, né, ter sucesso sozinho. Né? Orgulho e vaidade. Cara, e você vive em sociedade, não existe sucesso sozinho. Não tem como. Né? A GAP não vai realizar, eu sempre falei isso para vocês do primeiro dia que a gente conversou, a GAP não vai realizar o sucesso sozinho dentro do seu negócio,
né? Um personal trainer não vai conseguir realizar o sucesso sozinho. A gente está sempre dependendo do outro. Então, por isso que eu sempre falo, é dividir para poder somar. Perfeito. Né? É isso. E, infelizmente, as pessoas não têm esse conceito. As pessoas não. Né? Empresas que estão indo bem, eu sempre falo isso em termos de consultoria, eu falo, cara, quem é que mais te procura? É óbvio que mais procura quem está na lama. Porque a gente, muitas vezes, é que nem médico. Você prefere... Exatamente. Você só vai buscar um médico quando está doente. Quando, na verdade, você deveria fazer todo um processo para evitar de ficar doente. Exatamente. Né? Exatamente. Então, esse é o grande ponto. E as empresas trabalham muito nesse segmento. Eu só vou buscar ajuda quando eu estou com um problema, quando eu já estou com a corda no pescoço. E aí é a hora que a galera, obviamente, vai meter a faca, porque está percebendo que você está morrendo. Morrendo, tá, beleza, você vai viver. Agora o preço agora é esse. Exatamente. Em vez de você ir na prevenção, em vez de você ir numa coisa e falar, não, peraí, aqui eu tô podendo negociar, pô, aqui eu ainda, pô, se o cara acusar alguma coisa muito maior do que aquilo que eu preciso, não vai fazer sentido para mim, né? Isso falta dono de academia enxergar, ter esse olhar, né? Se hoje você está razoavelmente bem, tá ali no custo, tendo uma certa receita, agora é hora de investir. Porque fica até difícil para você atuar com a sua metodologia quando o buraco está muito fundo, né? Sabe por quê? Porque você fica limitado com as possibilidades. Porque toda mudança, ela não é imediata, né? E o que acontece muitas vezes? O cara está vendendo almoço para comprar janta, né? Então ele está no desespero e ele começa a se auto-sabotar, né? É muito comum, né? A pessoa está se auto-sabotando ali dentro. E aí fica, sem dúvida nenhuma, fica muito mais difícil. As pessoas falam assim, mas Lazinho, as pessoas que mais te procuram é que mais está precisando, mas você prefere, quem você dá mais resultado? É óbvio que eu vou dar mais resultado, até porque é um princípio básico, dentro de um platô, se você está num platô já lá em cima, qualquer crescimento que você tiver é lucratividade na veia. Quando você está num platô lá embaixo, qualquer crescimento que você tem, às vezes não paga nem a conta ainda. E uma coisa que me deixa muito insatisfeito com o mercado, né, e eu fico muito triste com o mercado, é, por exemplo, as pessoas entenderem que aquilo que ela está ganhando é lucro, quando na verdade muitas vezes não é nem prolabore aquilo ali, ou seja, ela não tem, e ela considera o prolabore lucro. Isso realmente é uma coisa que dói demais, né, cara? Confunde porque a longo prazo não consegue nem fazer uma dívida calculada e planejada. Ah, beleza, eu vou criar aqui uma nova sala, vou criar aqui uma nova possibilidade de receita interna. Mas para isso você vai precisar mobilizar um recurso ou assumir uma dívida calculada, 10, 15 mil por mês. Está dentro do sua margem de lucro? Não, porque na cabeça dela aquele lucro ali já é o prolabore dela e confunde tudo. E aí é gestão. Até porque dinheiro novo, você tem que fazer coisa nova. Não adianta você querer dinheiro novo fazendo a mesma coisa. Exatamente. Então, se você quer dinheiro novo, você tem que fazer coisa nova. Seja um investimento físico, seja um investimento em conhecimento, seja uma mudança de postura. Ou seja, para você fazer dinheiro novo, você tem que ter recurso novo. Perfeito. Felipe, bom, já estou te explorando bastante. Para mim está sensacional aqui. Mas tem uma coisa em você que eu queria trazer aqui para a galera, que eu admiro muito, né? Porque vem de encontro com aquilo que eu sou como pessoa, que é ser atleta. Então você veio do surf, né? E hoje você estava me contando agora há pouco que você vai fazer um Ironman, né? Em novembro. E para mim, não sei se a galera conhece a Ironman, para mim a Ironman é a prova mais linda que eu já fui na minha vida. Já fui em Olimpíada, mas a Ironman é a prova mais linda que eu já fui na minha vida, né? A atmosfera de um Ironman é uma coisa assim extraordinária. Para quem não conhece, Ironman 3.800 de natação. O Ironman tem um full, que é esse volume que você acabar de falar, pode terminar de falar, e tem o 70.3, que é um Ironman reduzido. E tem o Ultra, que é maior do que esse aí, exatamente, né? Eu vou fazer o 70.3. Perfeito. 70.3. Que é... Qual que é a medida do 70.3? 1.900 natação, 90 de bicicleta e 21 e uma meia maratona. É isso, gente, só para vocês terem noção. 1.900 de natação, para quem não nada. Aliás, eu acho que um dos problemas da maior parte das pessoas que não consegue fazer é a natação. Tá sendo meu. Tá sendo seu? Eu venho falando isso para muita gente, porque eu sou apaixonado por nadar. Eu nado todos os dias. Eu sempre surfei, mas é uma outra natação. Cara, porque para mim eu nado todos os dias em torno de 2.000 metros todos os dias. É mesmo? Todos os dias. Então sou apaixonado. Seria tranquilo para você. Exatamente. E eu falo isso porque eu tive vários amigos que fizeram Ironman e eles sempre me relataram que o principal drama é a natação. Medo de sobreviver, né? Porque você precisa sair da água, né? E a depender do seu desgaste
pela falta de técnica ou pelo excesso de desespero na natação, compromete muito a bike. Então, se você não faz uma bike muito boa, desce dela para fazer uma meia maratona, aí é sofrimento. Mas em novembro eu vou passar por isso. Vai ser seu primeiro ou você já fez? Primeiro. Seu primeiro? Primeiro. Vai ser meu primeiro e assim, é legal porque é um momento que eu estou ficando apaixonado, porque é um momento muito solitário, né? Então assim, poxa, eu saio de casa às 4 da manhã, tá tudo escuro, esses dias tava chovendo, tirava a bicicleta do carro chovendo, e eu olhava pro relógio e falava, putz, 3 horas e 40 de bike. Eu tenho que pedalar 3 horas e 40 aqui sozinho, sem fone, sem nada, na chuva, no vento, e vinha sol e tal. E aí eu aproveito aquela situação, que é uma situação aqui que te coloca em prova, né? Sem dúvida. Principalmente prova psicológica. A física você ainda consegue segurar, à medida que você vai ficando treinado, vai ficando confortável, mas o psicológico é o pior de tudo. E aí eu sempre faço um contraponto com a minha vida, com a minha pessoal e a vida profissional, né? E dá para fazer uma analogia bem legal da preparação do Ironman em relação a empreender. Sem dúvida, por isso que eu quero trazer isso aqui, por isso que eu fiz porque questão de trazer isso aqui. é um perrengue constante, às vezes você não vê solução, mas você não pode parar. Porque desistir é mais fácil, né? E se eu desisto, eu não condiciono, se eu não condiciono, eu não concluo. E eu já me meti para fazer o Ironman. E quando eu faço isso na mesma gestão da academia, eu já abri, já montei minha academia, já montei as pessoas, já contratei. Não é fácil, é difícil, é constante a dor. Você às vezes Toda não vê hora. solução, às vezes não vê futuro, porque você não está enxergando solução. É desesperador passar por isso você como empreendedor, mas o tempo ensina, desde que você busque se condicionar, treinar. Eu falo que a vida de atleta, ela tem toda a ver com a vida de empreendedor. Tudo a ver. Tudo a ver a vida de um atleta de alta performance, um atleta que está disposto a fazer uma prova dessa, né, que leva aí de 6 a 10 horas para fazer uma prova dessa, né, de 5 a 10 horas para fazer uma prova dessa. Cara, ela tem tudo a ver com a vida de um empreendedor. Muito. Né? Porque o empreendedor, um dos princípios básicos para você ser empreendedor é a resiliência. Né? E a vida de atleta é isso. Disciplina, comprometimento. Né? E é com você mesmo. Exatamente. Né? Principalmente no esporte individual. Né? Principalmente no Ironman, por exemplo, que é um esporte individual. Né? É você com você mesmo. Você com você. Se você estiver se enganando, é você que está te enganando para você mesmo. Né? Se você tiver resultado, depende de você o resultado. Exatamente. Né? E a vida do empreendedor é essa. Né? Tá sendo muito bom, pelo menos eu estou enxergando com esse, olhando com esse olhar, né? Porque como eu consigo ter essa dificuldade psicológica e fisiológica do treino em si, é uma coisa que já não era comum em mim, assim, sempre foi tranquilo em relação a isso, mas o seu nível de fragilidade diminui. Então, assim, depois que você passa por uma dor física, psicológica, detalhe treinando e tal, o que é que eu estou percebendo no meu dia a dia? Os perrengues, os contratempos que acontecem na empresa passa a não ser tão intenso, passa a não me preocupar. Passa a ser mais leve, né? Calma, vai resolver. Mas veja, o professor não veio, chegou o aluno reclamando, eu falei, calma. O duro é ter que pedalar 4 horas da manhã. Quais as opções? Não, ligar para o aluno, beleza, liga, não vou ligar, eu ligo, pronto. E a outra opção, pega o professor da tarde, traz para não, já chamou, não, então chama, que mais? Bora, outro problema, fala. Percebe? Aí mas você imagina, você já tem uma vida estressada, se você não tem nada sendo treinado para que você melhore esse estresse seu. E qualquer coisinha que acontecer na academia é muito, e você estoura. Então, assim, tá sendo muito bom nesse sentido, puxado pra caramba. Tem horas que é porque assim, é acordar muito cedo, é abdicar de muita coisa, principalmente para quem tem mulher e filho. Tem que fazer uma negociação ali, te falar assim, ó, não é você que vai fazer o Ironman, na verdade é todo mundo que tá ali na sua bolha, né? Porque afinal de contas, você quer sair um sábado à noite, quer sair uma sexta à noite, não tem sábado à noite, porque domingo tem longão. Então, assim, tem que parar de ir para uma pizzaria, de tomar um vinhozinho, porque até acontecer não tem isso. E aí você fica um pouco antissocial nesse sentido, né? Mas são escolhas. Né? Mas eu acredito que assim, isso é um ponto legal que você colocou agora, e eu acho que para quem está assistindo, eu sempre convido esse raciocínio, que é, cara, para você crescer, você tem que abdicar de algumas coisas. Total. Né? Qualquer coisa que você faz na vida, não tem como você... E dói, né? Então... Vai doer. Vai doer. Né? Você tem que abdicar de algumas coisas. Né? Você vai passar por algumas escolhas, algumas renúncias, principalmente, fundamentais. Perfeito. Né? E o que eu vejo hoje muito, Felipe, é que as pessoas querem crescer, mas não estão dispostas a abdicar das coisas.
Não estão né? dispostas a Elas não estão o mínimo de dor. dispostas a fazer escolhas, né? Então aí que para mim é o grande problema da sociedade de uma forma geral, que daí vira frustração, né? Porque é o sentimento de querer, mas não estar dispostos a fazer, e aí vira Só frustração. cria expectativa, né? Ah, Altíssima, mas não faz então nada aí pra você acontecer. fica com aquilo na cabeça, se, e aí o se, e aí a gente entra naquela coisa que a sociedade hoje vive muito, então por isso que é tão, né, hoje o problema da sociedade está atrelado a esse ponto fundamental na minha percepção, que é ou a depressão, que são pessoas que só vivem do passado, ou a ansiedade, que são pessoas que só vivem do futuro. Exatamente Né? E isso. poucas pessoas de fato vivem o presente, né, e realizam o presente, né? E como você falou, né? Só depende de você para fazer acontecer, né? Lamentar, reclamar é muito fácil. Cara, não é fácil nada que a gente faz na vida, não é fácil ter que acordar cedo, não é fácil ter que ser pai, não é fácil ter que pagar boleto. Mas você já entrou no jogo. Sem dúvida. Então, assim, fica mais fácil quando você começa a treinar de verdade. E o barato é vencer desafios, cara. A vida seria muito chata se você não tivesse desafios. O barato é você vencer Eu sou desafios, suspeito cara. em falar, mas eu vivo me metendo em alguns all-in. Hoje eu tô com um pé um pouco mais freando, né? Mas a minha vida toda foi assim, Lazinho. Foi sempre me jogar mesmo, né? Hoje eu calculo bastante, né? Porque afinal de contas, depois que você é pai, você fica um pouco mais criterioso. Mas se tratando de atividades, eu sempre fui amante do movimento desde novo, sempre surfei, sempre joguei bola, sempre fiz tudo. Talvez seja um dos motivos por ter feito educação física, que na verdade as pessoas, por que educação física? Porque eu sempre fiz esporte. É sempre assim, ninguém fez, que eu quero estudar fisiologia, bioquímica do exercício. Não, nada. É porque tinha alguma afinidade com algum esporte em si. Né? No caso, deve ter sido isso também. Só que eu sempre busco o novo, né? Então, ver o CrossFit, que agora está vindo o Hyrox, a modalidade nova, e já joguei beat, eu estou sempre envolvido nesse sentido de competição. Eu sou amante da competição. Eu brinco dizendo que eu sou tranquilo se perder, mas eu não gosto de perder, né? Não sou competitivo, mas eu não gosto de perder. Mas acho que é isso. Acho que o cara que está à frente hoje de pessoas, liderando pessoas, ele tem que se desafiar com o esporte. Ele tem que estar na competição. E essa frase que você falou é fundamental, né? O Brasil se criou a cultura, né? Aqui se tem muito essa cultura do que o importante é competir. Na verdade, o importante é vencer, cara. Vencer. Aí já é um discurso para quem... Para mediocridade. Medíocre, A gente foi ensinado, educado desde criança para mediocridade. O importante é competir e dinheiro não traz felicidade. Exatamente, são duas coisas que colocaram. Assim não traz, cara, como assim não traz? Né? Eu falo sempre que dinheiro não traz felicidade, ela manda trazer, né? Então, ela manda trazer. Ela encurta muito tempo, né? Muito mais fácil. Isso. Né? A gente não vive pelo dinheiro, mas o dinheiro ajuda muito. Né? Tanto é que eu sempre falo, cara, os maiores filantrópicos do mundo são os bilionários. Quanto mais bilionário você é, mais você pode doar. Mas... Cara, eu quero doar o meu tempo. Para doar o seu tempo, você tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Entendeu? Para doar o seu tempo, que para mim é a coisa mais importante do ser humano, você tem que ter dinheiro. Claro. Entendeu? Então, acho que esse é o ponto. Né? Não tem exatamente. Mas realmente. E um dos grandes problemas que eu vejo, você deve ter um pouco mais de sensibilidade com isso, porque você tem contato direto com vários donos do Brasil. Eu sinto a falta, Lazinho, de donos de academia tá treinando. Tá comprando o que vende, né? E aí é onde entra aquela história que a gente estava falando há pouco, sobre ele não acreditar, não querer cobrar um ticket maior, porque realmente ele também não compra a ideia. Então, se eu não comprar a ideia, dificilmente eu vou conseguir convencer alguém de comprar. Então, tudo que eu coloco lá na Cacto, eu consumo bastante tudo que eu tenho, eu tento entender o que eu tenho, eu tento ver onde é que dá para melhorar, até para que, a longo prazo, pensando nisso, ver se faz sentido ter ainda. Né? Como a gente conversou no começo aqui, o fitness não para de mudar. Sem dúvida. Era jump, step, body combat, swing baiano, que era o auge. Hoje tem academia sendo lançada, academia pé na areia, os aparelhos de equipamento em cima de uma areia. Virou uma franquia essa rede aí. Então tá tudo muito novo. As pessoas amantes da novidade. Eu também sou amante da novidade. Tem que ter algo que é a base, que nunca vai deixar de existir. A musculação é uma delas, nunca vai deixar de existir. Mas a forma que eu entrego a musculação, sim, tem que ter um dinamismo. Porque a musculação em si é uma musculação, na nossa época dos anos 80, uma coisa mais ogro, mais bodybuilding, mais caverna, mais garagem. Hoje virou alto padrão. Hoje você vê academia para bodybuilding de luxo, com ticket altíssimo.
Um Cariano é um exemplo daí, tá na mídia, um cara tem uma visibilidade gigantesca, trouxe essa visibilidade para a musculação tradicional, mas ele mostrou que dá para trazer o tradicional com uma entrega diferente. Ele tem um nicho, que também é outro grande problema de dono de academia, não saber para quem falar. Tem que estar claro para quem você quer atingir. Sua academia não é para todo mundo. Apesar de a gente vender essa ideia, o exercício físico é bom para todo mundo, mas a sua academia, o seu negócio não é para todo mundo. A Cacto não é para todo mundo. Como as Fit também não é para todo mundo. Não é todo mundo que quer muita gente numa sala. Não é todo mundo que quer uma sala vazia. O jogo começa a ser ganho quando você determina que a sua empresa pode ser para todo mundo, mas nem todo mundo é para a sua empresa. Exatamente. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Boa. Felipe, cara, uma aula aqui. Pô, eu gosto muito de falar e escutar. Eu sempre falo isso, né? E eu sempre coloco que na vida, cara, ninguém é tão bom quanto não possa aprender e ninguém é tão ruim quanto não possa ensinar. Né? Então, quando eu estou aqui, eu no papel seu como consultor de querer te ajudar, estou aqui hoje só escutando e para mim foi sensacional escutar você falar aqui. Uma história maravilhosa, uma história de vencedor. Quero agradecer demais aqui a sua participação. Muito bom. E que a gente possa continuar crescendo, evoluindo e que a gente possa fazer a Cacto, né, evoluir ainda mais, que é o que você merece, cara. Certeza. Parabéns pela sua jornada, parabéns pelo seu estado. E ali, sempre que puder vir para São Paulo, seja convidado para o episódio 2, 3, 4, que eu tenho certeza que a galera vai gostar. Bora deixar bom? Isso aí. Se quiser deixar uma mensagem para alguém lá de Aracaju, quiser deixar uma mensagem para... deixar uma mensagem para todo mundo, acho que falando um pouco mais do ser humano, que sempre está atrás de todo e qualquer negócio, acho que você tem que se contentar em relação ao que você faz, mas você não pode realmente estar satisfeito com o que você tem. A gente tem que ser grato pelas conquistas que a gente teve, mas tem que ser um pouco inquieto, principalmente você que está à frente de outras pessoas. Você que está à frente de outras pessoas, você acaba sendo responsável por elas. Pensando nisso, a sua saúde financeira voltada para a empresa tem que ser realmente muito boa, porque você está falando de pessoas que têm perspectiva de estar ali dentro e vive do seu negócio. Então, pensando nesse cenário, é muito importante que você não pare de estudar, não pare de gerir, não pare de buscar, que foi o que eu fiz, eu busquei a GAP, porque eu entendi que nesse jogo eu precisaria melhorar, subir de patamar, trazer pessoas com capacidade que talvez naquele momento eu não esteja. Então, tranquilo, humildade sempre, para entender que você é limitado, eu também sou, todo mundo é, e você entender que o mercado tem aí gigantesco para melhorar seu negócio e é possível melhorar seu negócio. Mesmo que você esteja faturando muito bem, que alguns estão faturando muito bem, mas dá para melhorar. Sempre dá para melhorar o que está bom, pode ter certeza. Show, meu irmão. Obrigado. Obrigado pra gente. Tá? Pra gente. E vamos para cima. Valeu. Bom, galera, que aula. Se eu fosse você, eu voltava no início com papel e caneta na mão, que tem muita coisa boa para você poder aprender aqui. Eu, se fosse você, voltaria. Aliás, eu sempre falo isso, né? A perfeição vem através do ato da repetição. Então, assiste isso aqui mais de uma vez, porque tem muita coisa boa aí que você pode estar extraindo para dentro do seu negócio. E essa é a nossa missão, é trazer sempre os melhores para você, para que você possa estar evoluindo dentro do seu negócio. Então, se você gostou, não deixa de dar o seu like aqui, de fazer seu comentário, para que possa estar cada vez mais engajado o nosso produto, para levar para você sempre o melhor. E é isso aí, nos encontramos no nosso próximo episódio. Até lá, sucesso!